Olá! Desta vez o canal exibe um novo documentário examinando a era do cinema mudo. Um período, de certa maneira, esquecido do cinema. Entretanto, precursor da Era de Ouro, é um objeto de estudo fascinante para os amantes da sétima arte. Bom programa. Os irmãos Auguste e Louis Lumière eram simples fabricantes de equipamentos fotográficos, mas usaram muito bem seus conhecimentos ao desenvolver a invenção do cinematógrafo, que permitiu as primeiras produções do cinema, ainda que primitivas. Apesar de existirem vários outros projetos semelhantes de inventores ou cientistas da época, o sistema Lumière mostrou ser o mais viável. Em 1895, no Grand Café de Paris, os irmãos exibiram a uma plateia restrita um filme de apenas 38 segundos. A saída da fábrica Lumière em Lyon, que é considerada historicamente a primeira exibição pública cinematográfica. No local hoje funciona o Hotel Scribe e na fachada foi colocada uma placa comemorativa. Há uma história curiosa. Quando foram exibidas em 1895 cenas do filme dos irmãos Lumière, da chegada de uma locomotiva, algumas pessoas se assustaram acreditando que a imagem fosse realmente um trem em sua direção. O cinema desenvolveu rapidamente, porém, dependia das expressões faciais e gestos para transparecer uma emoção ou caracterizar uma história. E isso trouxe um elemento de grande importância ao cinema. Os músicos que acompanhavam o desenrolar das projeções, tocando muitas vezes ao piano uma trilha sonora, passando sua interpretação das ações da tela para a música, dando um colorido especial aos filmes. O cinema na década de 10 floresceu não apenas na grande quantidade de produção, mas inclusive em sua técnica. O período simbolizado pela ausência do áudio nas películas também foi marcado por grandes inovações, desenvolvidas por produtores, engenheiros e técnicos. E muitas delas permaneceram nos grandes estúdios, mesmo nos períodos futuros, como panorâmica, efeitos visuais, técnicas de iluminação, movimentos de câmera, edição de continuidade e enquadramento de plano geral ou de close-up. Após as primeiras exibições cinematográficas, sua expansão e evolução seguiram-se rapidamente, e também o surgimento dos primeiros estúdios de cinema em toda parte. No entanto, com o tempo se concentraram em Hollywood. Entre os principais, Pathé. A instituição francesa trabalhava com fonógrafos desde 1894 e ampliou os negócios para a indústria cinematográfica, recém-iniciada. Nos primeiros anos do século XX,
compra os direitos da patente Lumière e, aperfeiçoando a câmera, cria o estúdio, capturando o mercado internacional. Vitagraph. A Vitagraph Studios, estadunidense, fundada em 1897, chegou a ser a maior companhia de cinema em quantidade de produção nos primeiros anos do cinema mudo. Em 1925 foi comprada pela Warner. Keystone. O ator do meio artístico de vaudeville, Mack Sennett, fundou o estúdio em 1912. Ele dirigiu muitos comediantes estreantes, entre eles Charlie Chaplin. Com o declínio dos negócios, entrou em falência em 1935. Universal. Como Universal Film Manufacturing Company, surgiu de uma fusão de várias empresas do ramo: Independent Movie, Power Motion, Rex Motion e outras, na cidade de Nova York em 1912. Seguiu a tendência da indústria cinematográfica e se concentrou em Hollywood, hoje conhecida como Universal Pictures. Paramount, fundada em 1914, foi a primeira distribuidora de sucesso em nível nacional. Com o tempo, se fundiu com outras empresas, entre elas a Famous Players Lasky, uma das maiores da era do cinema mudo. Em 1927, passou a ser nomeada como Paramount Famous Lasky Corporation e, a partir de 1935, como Paramount Pictures. Fox. Em 1915, foi criado o estúdio pelo executivo do ramo cinematográfico William Fox, em Nova Jersey, e já em 1917 iniciava as instalações na costa oeste em Hollywood. Somente na década de 30 se daria a fusão que formou a 20th Century Fox. First National. Era a maior rede de cinemas do país desde 1917. Expandiu os negócios para a distribuição de filmes e depois como uma produtora. Em 1924, um estúdio importante da época. Em 1928, foi absorvida pela Warner. Warner, a gigante da indústria cinematográfica, foi fundada em 1918 por 4 irmãos de origem polonesa. Começaram com exibição e distribuição de filmes e salas de projeção, desde o comecinho do século XX. Mas as primeiras experiências em produção só iniciaram na época da Primeira Guerra. Columbia, com a denominação de CBC, que representava o nome dos fundadores, Cohn, Brent Cohn, foi criada em 1918. Passou a se chamar Columbia Pictures Corporation em 1924. E gradualmente foi crescendo até chegar ao nível dos grandes estúdios. United Artists. Charlie Chaplin, individualizado em um documentário já exibido, se torna um dos alicerces desse universo a que nos apegamos. É amplamente aclamado como o principal símbolo dessa época. Juntamente com os atores Mary Pickford, Douglas Fairbanks e o diretor D.W. Griffith, em 1919 foi criado o estúdio como a primeira grande companhia independente do ramo. Temendo a perda do controle sobre suas carreiras, receberam um estímulo para essa ousadia. Desde 1981, a Metro passou a ser sua proprietária. Metro-Goldwyn-Mayer, a famosa empresa do entretenimento, foi fundada em 1924, quando se deu a fusão da Metro Pictures com a Goldwyn Pictures e a Louis B. Mayer Pictures, e é uma das mais prestigiadas produtoras da história do cinema.
Alguns ídolos importantes. Theda Bara. Na década de 10, era a atriz mais popular e uma das mais bem pagas no cinema. Também foi a primeira mulher fatal das telas, recebendo o apelido de A Vamp. Lon Chaney. Esquecido nos dias atuais, em sua época ficou famoso por suas criações grotescas em filmes de terror, personagens de impacto, usando sua técnica inovadora em maquiagem. Por esse talento artístico, ficou conhecido como o Homem das Mil Faces. Fred Niblo. Foi um ator pioneiro. Todavia, sua carreira como diretor sobressaiu em muitos clássicos e épicos que ficaram como produções notáveis. Clara Bow. Alcançou a fama na década de 20, quando atraía o público para as bilheterias. Ficou marcada como o principal símbolo sexual da década. Ramón Novarro. Mexicano. Foi o primeiro grande nome latino a se projetar em Hollywood. Possuía uma imensa popularidade entre o público feminino. Recebeu a alcunha O Príncipe do Romance. Lillian Gish. Esteve entre as atrizes preferidas do diretor D.W. Griffith e é considerada por muitos como a maior atriz da era do cinema mudo. A mais talentosa. Pelo mundo afora, muitas produções da época marcaram a história. O Gabinete do Dr. Caligari, Alemanha, 1920. Ou O Encouraçado Potemkin, União Soviética, 1925. O cineasta francês nasceu na cidade de Paris em 1861 e ficou muito famoso por criar efeitos especiais inovadores, que se tornaram muito populares no início do cinema. Explorava especialmente em seu trabalho o gênero da fantasia. Foi o principal criador de uma linguagem de ficção para os primeiros filmes, atingindo sucesso internacional. Em sua carreira mítica e extensa, produziu até 1912 mais de 500 filmes em grande variedade de gêneros, quando aos poucos veio o declínio. Georges Méliès faleceu em 1938 com 76 anos, tendo sido vastamente homenageado em sua posteridade. Ficou marcado com a expressão "o mágico do cinema". O Palácio das Mil e Uma Noites. É um épico que Méliès produz como uma típica história das Mil e Uma Noites, embora o enredo seja uma mistura articulada de outras lendas, e com a característica básica do cineasta, inspirado na fantasia. Nobre príncipe, porém pobre, está apaixonado pela filha do sultão que o rejeita. Um feiticeiro vai ajudá-lo em aventuras emocionantes, enfrentar armadilhas até encontrar um rico tesouro, permitindo que conquiste sua amada. Possui cenários ricamente carnavalescos, com detalhes teatrais e efeitos especiais que extrapolam os limites da época.
Um detalhe: apesar de um roteiro consistente, não há intertítulos para indicar a comunicação entre os personagens. Georges Méliès aparece no filme como o poderoso feiticeiro que produz o encantamento ao nosso herói. A extensa carreira de D.W. Griffith foi amplamente aclamada por outros grandes ícones, entre eles Chaplin e John Ford, o reconhecendo como um mestre. Griffith nasceu em 1875 na cidade de Lane Grant, no estado de Kentucky, Estados Unidos. O cineasta foi um pioneiro, com inovações como movimentação de câmeras, iluminação e montagem paralela, moldando o dramático e construindo o clima do suspense, cria uma linguagem expressiva, até então inexistente no plano cinematográfico. Foi um visionário e um dos alicerces da linguagem do cinema moderno. Faleceu no ano de 1948 com 73 anos em Hollywood, Califórnia. É apontado por especialistas como o mais influente diretor da história do cinema. Inocente Pecadora. Drama romântico estrelado por Lillian Gish, e talvez a melhor das 4 adaptações para o cinema desta peça teatral escrita no século XIX. Jovem e ingênua mulher do interior é enganada por um mulherengo que a abandona após ela engravidar. Sozinha passa por percalços, mas grandes revelações ainda aparecerão. Ótimos figurinos e lindas cenas famosas fazem um filme sem exageros românticos, porém com um roteiro na medida certa, adorável e emocionante. O filme obteve um grande sucesso de público. Mary Pickford nasceu em 1892 na cidade de Toronto, no Canadá. Iniciou no cinema em 1909. Foram mais de 40 filmes naquele ano. Se tornou um ícone do cinema mudo, de primeira grandeza. Seu sucesso nas telas durante as décadas de 10 e 20 a levou a ser considerada a mulher mais famosa do mundo. Chegou a vencer o Oscar de Melhor Atriz na segunda edição do evento em 1930, já em uma produção sonora, no filme Coquette. Entretanto, com a chegada do som, sua carreira nunca mais foi a mesma. Também ficou famosa pelos cabelos cacheados. A imagem representava um estereótipo juvenil e romântico, e conhecida pelo apelido A Queridinha da América. Faleceu em 1979 com 87 anos em Santa Mônica, Califórnia. Em 1918, Mary, ainda em seu primeiro casamento, se envolveu com o ator Douglas Fairbanks. Acabaram se casando em 1920, logo após seu divórcio. Uma união extremamente badalada, nomeada como o casamento do século, e ainda eram chamados de rei e rainha de Hollywood. Douglas Fairbanks nasceu em 1883.
na cidade de Denver, Colorado, Estados Unidos. Incontestável astro de sua época, reconhecido por inúmeros papéis como heróis de capa-espada e gênero de aventura, figurou entre as maiores celebridades do cinema mudo. Exerceu a primeira presidência da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 1927. Também não se adaptou ao advento do som no cinema, quando suas primeiras produções sonoras foram mal recebidas pelo público, e as quais o levaram a perder o entusiasmo. Faleceu precocemente na sua casa em Santa Mônica, na cidade de Los Angeles, Califórnia, por consequências de um ataque cardíaco no ano de 1939, com 56 anos. Poliana. Mary Pickford, já com a idade de 27 anos, se esforça para passar por uma garotinha comovente. E consegue. É uma doçura quando domina cada cena com a qualidade que possuía. Poliana é uma menina órfã de um missionário, que vai morar com uma tia rabugenta, mas infortúnios vão fazer com que a pequena ensine muitas lições de otimismo, mudando sua vida. O filme é uma fofura. Bons cenários, personagens simples e um roteiro que equilibra muito bem o humor e o drama de forma agradável. Tecnicamente muito bem produzido, foi a primeira adaptação para o cinema. Um grande sucesso que se tornou um clássico do cinema mudo e um dos principais filmes da atriz. Robin Hood. Na época, conhecido no Brasil como Robin dos Bosques, foi uma aventura que, fazendo o herói da floresta que rouba os ricos para dar aos pobres, levou Douglas Fairbanks ao status de rei de Hollywood, antes mesmo de muitos outros astros que o sucederam e também ostentaram o título. O mito de Robin Hood, justiceiro dos bosques, personagem do século XII, braço direito do rei Ricardo Coração de Leão, protege o povo inglês da exploração do tirano, Príncipe John, irmão do rei e usurpador do poder. Esta foi a primeira adaptação. Divertida com movimentadas cenas de ação, possui uma exuberante perfeição técnica, castelos gigantescos e cenários portentosos. Foi um sucesso estrondoso e um dos orçamentos mais caros da década. Harold Lloyd, um dos grandes nomes da comédia no cinema mudo. Nasceu em 1893 na cidade de Burchard, Nebraska, Estados Unidos. Iniciou como figurante em 1913. Com o passar dos anos, sofreu a influência de Charlie Chaplin em sua atuação cômica, até que teve a inspiração para criar seu próprio personagem, que sempre de óculos usava o lado engraçado dessa imagem, mesmo que sem o uso das lentes. Uma particularidade: suas produções passaram a explorar um certo tema de suspense, criando um novo estilo de comédias. Seu auge foi em 1924, quando formou seu próprio estúdio. Faleceu no ano de 1971, com 77 anos, em Beverly Hills,
Califórnia. Produziu mais de 200 filmes, em sua grande maioria mudos, período que principalmente manteve seu sucesso. O Homem-Mosca. Sua obra-prima, com cena famosa, é uma comédia deliciosa que nos proporciona momentos hilários e uma pincelada romântica. Jovem do interior vive muitas aventuras e grandes confusões quando parte para a cidade grande em busca de sucesso. Harold está formidável, como sempre, em seu desempenho e sabe explorar o máximo do impressionante desenrolar de suas gags. O filme transcende em criatividade, possui sequências incríveis e é diversão do começo ao fim. Clássico antológico, é um tipo pastelão, turbinado com grandes efeitos visuais. Buster Keaton. O genial cineasta e acrobático ator nasceu em Piqua, no Kansas, Estados Unidos, em 1895. Como seus pais eram comediantes do vaudeville, uma espécie de teatro e entretenimento popular de variedades, desde criança já atuava ao lado deles. Juntamente com Lloyd e Chaplin, formou a tríade imbatível dos maiores sucessos da época em comédias e pantomimas. Com a chegada do som ao cinema, atuou algumas vezes pela Metro, mas perdeu sua posição de destaque e também parte de seus bens com a separação de seu primeiro casamento. Sua depressão o levou a uma dependência do álcool e a demissão do estúdio. Faleceu em Los Angeles, Califórnia, no ano de 1966, com 70 anos. Uma de suas características era manter sua feição séria e impassível em seus personagens, mesmo durante as gags arriscadas, perigosas e as mais engraçadas, recebendo o apelido "O Homem que Nunca Ri". A General. Comédia envolvendo ação, aventura, drama, romance e até guerra. Sofreu com a crítica na ocasião de seu lançamento. No entanto, hoje é reconhecido como um dos grandes filmes da história do cinema. Jovem não é aceito como combatente na Guerra da Secessão, por isso passam a considerá-lo um covarde, mas quando suas paixões, uma locomotiva apelidada General, e também sua namorada são raptadas por espiões, inicia-se uma grande aventura pela ferrovia. Em uma cena emblemática, aparece triste, desiludido e sentado em uma das rodas do trem em movimento, lentamente sendo levado para cima e para baixo. O próprio Buster Keaton o considerava seu melhor filme. Nos remete a uma paixão pelo cinema, equilíbrio perfeito entre arte e diversão. Rodolfo Valentino. O maior símbolo sexual do cinema na era silenciosa. Nasceu na cidade de Castellaneta, sul da Itália, em 1895. Imigrou para os Estados Unidos aos 18 anos. Na ocasião, vivia de bicos. Como era excelente dançarino, acabou entrando para o teatro e viajando para Los Angeles. Foi convidado a entrar para o cinema. Atuou como extra e pequenos papéis para então se projetar como um astro em sua carreira meteórica, ficando conhecido mundialmente.
Em 1926, em um hotel em Nova York, o ator sofre um mal-estar, tendo sido hospitalizado e levado a uma cirurgia devido a complicações decorrentes de uma úlcera. Após poucos dias, veio a falecer. Tinha apenas 31 anos. Sua imagem de ícone das telas foi estimulada ainda mais após sua morte repentina e prematura, que o tornou uma lenda. Seu funeral se valeu de aproximadamente 100 mil pessoas em grande comoção. Valentino possuía uma sensualidade e elegância própria. Era chamado o amante latino. Até hoje é lembrado como uma figura fascinante da história do cinema. Sangue e Areia. Um grande sucesso de bilheteria que, com a irreverência, desenvoltura e carisma, praticamente consolidou a imagem do ator como um astro. Jovem se torna um famoso toureiro da Espanha. Casado com uma bela amiga de infância, não resiste à atração de uma sedutora viúva. O caliente roteiro transcorre em altas doses de paixão, triângulo amoroso, brigas e sedução. Uma pérola do cinema mudo, reverenciada como um tributo à memória de Rodolfo Valentino. John Gilbert nasceu em Logan, estado de Utah, Estados Unidos, 1897. Filho de atores, iniciou no teatro sem sucesso e em seguida tentou o cinema, desde 1915, como figurante. Seus primeiros créditos foram já em 1916, como Jack Gilbert. Em 1921, contratado pela Fox, passou a ser creditado como John Gilbert, figurando em seu primeiro papel principal. Em 1924, migra para a Metro, onde vai atingir o seu auge, passando a atuar em seus personagens românticos. 2 anos depois, faz com enorme sucesso A Carne e o Diabo, sua primeira parceria com Greta Garbo. A química entre os dois deflagrou um romance altamente explorado pelo estúdio. Foi o principal rival de Rodolfo Valentino, no quesito símbolo sexual masculino. Era conhecido como o Grande Amante. O declínio veio com o som do cinema e com força. Além das dificuldades técnicas, entrou em conflito com o chefe da Metro, Louis B. Mayer. A crise o levou ao alcoolismo, deixando precária sua saúde. Faleceu precocemente no ano de 1936 de um ataque cardíaco em Los Angeles, com 38 anos. A Viúva Alegre. Mais uma joia desse período do cinema que compensa e muito, com a marca do diretor austríaco Erich von Stroheim. É uma excelente produção da época. Herdeiro do trono se apaixona por uma bailarina, mas rei e rainha não aprovam a união por ser uma plebeia. Ela se casa com um barão e fica viúva, e ele volta a lutar por seu amor. Embora longo demais, possui um roteiro bem movimentado com cenas atraentes, figurinos e cenários que enchem os olhos. E o casal de protagonistas aparece impecável. Comédia romântica com grande êxito de crítica e bilheteria.
impulsionou ainda mais a carreira de John Gilbert. Gloria Swanson. Sua trajetória atravessou a era de ouro do cinema, mas a essência de sua carreira foi exatamente na época do cinema mudo. Gloria nasceu em 1899, na cidade de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Com 15 anos de idade, fascinada pelo cinema, procurou atuar como figurante, já aparecendo sem créditos em um curta-metragem ao lado de Charlie Chaplin. Em 1918, assina com a Paramount. Rapidamente é aclamada pela crítica, passando a ser considerada uma superestrela e um dos nomes do primeiro time de Hollywood. Durante sua transição para o cinema sonoro, colecionou uma série de insucessos. Começou a declinar, passando a se dedicar também a várias atividades paralelas: pintura, teatro, rádio, moda e política. Possuía um gênio difícil que a fez controversa tanto quanto era popular. Mulher sofisticada, uma atriz que se tornou uma lenda do cinema. Faleceu na cidade de Nova York em 1983, com 84 anos. No filme de 1950, Crepúsculo dos Deuses, de Billy Wilder, a estrela faz a personagem Norma Desmond, uma atriz do cinema mudo, incapaz de aceitar a decadência, e foi como estivesse interpretando a si mesma. Sedução do pecado. Drama ousado para a época, refilmado em 32 e 53, com as outras divas, Joan Crawford e Rita Hayworth, respectivamente. Mesmo assim, a brilhante produção silenciosa se mantém como a melhor. Prostituta chega a uma ilha isolada nos mares do sul e entra em conflito com um missionário conservador que se esforça para expulsá-la de volta ao continente. Gloria Swanson está inesquecível como uma mulher corajosa que não se entrega, beliscando uma indicação ao Oscar de melhor atriz na primeira edição do prêmio. Uma versão com som foi feita logo após seu lançamento, sem diálogos, mas contendo efeitos sonoros sincronizados e uma trilha musical. Foi um grande sucesso e é sem dúvida um dos clássicos do cinema mudo em que um dos seus maiores mitos vive seu melhor momento na tela. Desde o início sempre houve experiências para a implementação do som no cinema. Porém, só nos anos 20 apareceram os primeiros resultados. Diversas tecnologias surgiram durante esta década na disputa em conquistar um ansioso mercado. Fotokinema, Fonofilme, Fox Movietone, Fotofone RCA, até que finalmente a Warner lança o primeiro filme sonoro, o histórico O Cantor de Jazz, em 1927, utilizando o sistema Vitaphone, uma tecnologia de som em disco, até então inovadora. Now that I'm grown up, I've come back things that I felt as a kid. Desde então, um novo período se inicia, mas os filmes mudos ainda seriam a maioria. E também alguns teriam uma pequena parte sonora
inserida durante a sessão. Só em 1929 é considerada propriamente a era do cinema sonoro. Doravante, alguns filmes ainda seriam produzidos sem som, porém por uma razão artística específica e intencional. Infelizmente, uma imensa quantidade, a maioria dos filmes mudos, foi perdida. Além da deterioração natural devido à fragilidade do material da época, incêndios e outros acidentes, também muitos foram descartados por questões de armazenamento. Ainda assim, o acervo mundial nos permite debruçar em um universo de deleite imprescindível. Aqui deixamos uma pequena homenagem a todos que ajudaram a construir este fantástico período do cinema. Muitos outros talentos, atores, diretores, produtores e técnicos, aqui não citados, alguns nem sempre lembrados, na era silenciosa então promissores, desabrocharam nos anos dourados. O cinema mudo, hoje não valorizado, possui uma magia, principalmente o drama ou o suspense. Espectadores mais receptivos desfrutam da linguagem utilizada, uma sensibilidade e imaginação resultantes desse processo histórico. Esse rico período da história do cinema permitiu e preparou a extraordinária evolução não apenas tecnológica, como também criativa, fortemente em Hollywood.